Para nós é uma alegria tê-lo conosco. Ele já vai embora amanhã para o Amapá, mas já vai deixar saudades. E quem quer ele no que vem, diga amém. Eita glória, pastor, agora aguenta, viu? Queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Externo ao eterno Deus, gratidões por esta feliz oportunidade de estarmos aqui com vocês, na noite de ontem, na noite de hoje, podendo, de alguma maneira, ser instrumento de Deus para abençoar as vossas vidas. Eu quero desde já agradecer este querido amigo que com muita alegria nos recebeu aqui nesta casa. Pastor Leandro Gentil, sua esposa, a pastora Milena, a Isabelle, a Emanuele e a Esté, que está por chegar. Esta família que Deus tem estabelecido nesta casa como uma família sacerdotal. E eu quero estender a minha gratidão, dizer que o Senhor tem um parceiro de oração por esta obra, pela qual eu me apaixonei, especialmente pela visão de trabalho voltada para a obra missionária. Agradecer a Deus pela vida do pastor Gilmar, este homem de Deus que também tivemos o prazer de conhecer os pastores. Queremos estender a nossa alegria e gratidão ao pastor Rafael com a pastora Deise, ao pastor Steve com a pastora Thaíse e também ao diácono Raul com a diaconisa Andréia. E em nome destes, abraçar a toda a igreja que nos recebeu com tanto carinho. Uma alegria conhecer a Camille, esta serva de Deus, que verdadeiramente não é somente uma cantora, é uma adoradora. E o altar está carente de adoradores. Tem muita gente que está simplesmente colocando o seu talento para cantar, mas os céus estão ávidos por ouvir os adoradores. Não são os cantores que movem o trono, são os adoradores que movem o trono. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua caminhada, que ela seja longa, ela seja longeva e que o eterno Deus te abençoe de uma maneira especial. Quem estava ontem aqui comigo no teclado pode ficar para a gente continuar juntos, trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem a vossa Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 22. E o versículo de número 17. Ontem nós terminamos no Gênesis, começamos no Gênesis, hoje nós vamos terminar no Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo de número 17 diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vamos ler mais uma vez, todos juntos? 1, 2, 3. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Senhor, uma vez mais nós queremos adentrar os céus e estar diante do teu trono para suplicar em favor deste momento.
porque tudo aquilo que aconteceu até agora foi a tua igreja falando contigo. Mas nós queremos te pedir agora, Senhor, que tu venhas falar com a tua igreja, venha comunicar ao coração do teu povo a tua palavra, que nós sejamos fortalecidos, ensinados, que nós sejamos cheios do teu Espírito mais uma vez. Que o Senhor possa ocupar este ambiente, possa ocupar as nossas vidas, possa ocupar o nosso ser com a tua presença, que nós saiamos daqui cheios da tua glória, que nós saiamos daqui, Senhor, embriagados pela tua presença. Cada um de nós receba a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante da tua presença neste lugar, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós iniciamos na noite de ontem uma mensagem que nós intitulamos como Cheios do Espírito Santo para fazer missões. E nesta mensagem nós caminhamos pela Escritura Sagrada, trazendo-lhes as razões pelas quais um crente precisa ser cheio do Espírito Santo. O porquê que uma igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, para que verdadeiramente ela seja uma igreja missionária. E ontem nós paramos no livro de Atos, exatamente quando o Espírito Santo estava descendo sobre a igreja no dia de Pentecostes. Aqueles 120 irmãos estavam reunidos ali em um cenáculo, e por cerca de 10 dias eles oraram a Deus, esperando o derramamento do Espírito Santo. Até que no 10º dia, enquanto estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio sobre eles o som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E a Bíblia diz que viu-se sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aquilo que aconteceu naquele dia foi tão tremendo e tão extraordinário, que aquela cidade foi impactada pela presença do Espírito Santo. Pessoas de diversas nacionalidades que estavam ali naquela cidade para celebrar a Páscoa, quando ouviram aquele barulho de glória, eles foram na direção do cenáculo aonde os discípulos estavam reunidos. E cerca de 120 irmãos, como eu lhes disse, estavam ali cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, sendo cheios da presença de Deus. Aqueles homens não entenderam o que estava acontecendo, de sorte que a Bíblia diz que eles acreditaram que aqueles estavam embriagados, até que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou para dizer-lhes que aquilo que estava acontecendo não era que eles estavam embriagados, sendo aquela a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que estava acontecendo ali, na verdade, era aquilo que o profeta Joel declarou no capítulo 2, a partir do versículo 28, quando ele disse que nos últimos dias haveria de ser que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, de maneira que os vossos filhos e que as vossas filhas profetizariam, os vossos velhos sonhariam sonhos e os vossos jovens teriam visões.
porque até sobre os servos e sobre as servas o Senhor derramaria do seu Espírito. O apóstolo Pedro estava declarando, ele estava demonstrando o porquê que aquilo estava acontecendo, a razão e a fundamentação daquilo que estava ocorrendo naquele momento. E de fato, aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. Mas na noite de hoje, partindo desta premissa de que o poder de Deus já foi derramado, que a igreja primitiva foi estabelecida, e agora ela vai começar a sua trajetória no livro de Atos, eu quero pregar-lhes a conclusão desta mensagem, porque o tema dela é cheios do Espírito Santo para fazer missões. E eu disse que na noite de hoje eu lhes falaria acerca desta parceria que a Bíblia Sagrada revela do Espírito Santo com a igreja no primeiro século e em toda a história da igreja, para que a igreja pudesse ser verdadeiramente uma igreja missionária. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é da necessidade do derramamento do Espírito Santo para a realização da obra missionária. Isto fica muito latente, isto fica muito evidente nas Escrituras Sagradas, porque Jesus utilizou as suas últimas palavras, primeiramente para falar acerca da importância da obra missionária. Mas Jesus também, ao falar acerca da obra missionária, ele falou acerca da necessidade da igreja daquele momento, da igreja daquele período, receber o Espírito Santo, para que ela pudesse estar devidamente habilitada para cumprir a sua missão, para fazer a obra missionária. Nós observamos isto em Lucas capítulo 24 e o versículo de número 49, porque o texto diz: e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe, Jesus está estabelecendo uma ordem. Ele está dizendo que o derramamento do Espírito Santo, o derramamento do poder do Espírito Santo, era uma ordem imprescindível, era uma ordem indispensável, de maneira que aqueles discípulos que agora estavam em Jerusalém não deveriam se ausentar daquela cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Talvez você pergunte: pastor, por que Jesus deu esta ordem? Por que era tão necessário que eles fossem revestidos de poder para que eles pudessem fazer a obra missionária? Eu vou listar algumas razões. O derramamento do Espírito Santo, o derramamento do poder de Deus era necessário, porque aquele derramamento era o poder que transformaria a visão espiritual dos discípulos. Atos capítulo 1, versículo de números 4 e 5, nós vamos ver o Senhor Jesus falando com os discípulos, dizendo que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa que eles tinham ouvido acerca do derramamento do Espírito. Mas no capítulo de número 1 e o versículo de número 5, nós vamos ver Jesus reforçando a ideia do derramamento, porque ele vai dizer: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. Jesus estava falando acerca deste derramamento, mas os discípulos estavam ainda com uma visão turvada. Ao invés de estarem focados, pastor Leandro, pastora Milena,
ao invés deles estarem focados no derramamento do Espírito, na promessa, eles estavam preocupados com questões teológicas, porque quando Jesus fala do derramamento, eles dizem: Senhor, será neste tempo que tu haverás de restituir o reino de Israel? Jesus os repreende dizendo: não vos deveria ocupar a cabeça esta preocupação acerca de quando isto haverá de acontecer, porque estas coisas pertencem ao meu Pai. Aí ele vai chegar no versículo 8 dizendo: mas vós recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor estava ensinando para aqueles discípulos que o derramamento do Espírito Santo deveria vir, porque o derramamento do Espírito Santo, ele haveria de modificar a visão daqueles que ainda estavam preocupados com a restauração de Israel, estavam preocupados com querelas teológicas, estavam preocupados com perguntas que ainda não era o tempo de responder. Eu quero trazer para esta igreja nesta noite, e eu disse na noite de ontem, uma igreja para ser missionária, ela precisa ser revestida do poder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão indo para as redes sociais brigar, fazer questionamentos, muitas vezes colocar confusão na cabeça das pessoas. Mas eu vim de Macapá, aqui em Roraima, Boa Vista, na igreja da fé, para dizer para a igreja da fé: não se preocupem com questões teológicas, com brigas teológicas, se preocupem em buscar e receber a presença, o poder do Espírito Santo, porque Deus quer usar vocês. Aleluia. Pastor, por que era necessário o derramamento do Espírito Santo? Porque era o derramamento do Espírito Santo que haveria de capacitar a igreja para pregar o Evangelho com autoridade e poder. Atos capítulo 4, versículo 31, a palavra diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É o poder do Espírito Santo que capacita a igreja. É o poder do Espírito Santo que nos dá autoridade. É o poder do Espírito Santo que nos dá ousadia. A Camille disse uma coisa muito interessante, que eu tenho dito também, Camille, porque nesta tarde eu gastei algum tempo com o Eterno, e quando eu estava orando, eu dizia: Senhor, eu preciso que tu me dê a palavra, porque eu não posso fazer nada sem o Senhor. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem instrui, é o Senhor quem ensina, é o Senhor quem admoesta, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem enche, é o Senhor quem envia, é o Senhor que faz todas as coisas. Ele manda rabassovianai. Ele manda rabas. Você quer autoridade? Busque poder. Você quer autoridade? Busque poder. Você quer ousadia? Busque poder. Pastor, por que era necessário que o derramamento do Espírito Santo acontecesse antes da igreja fazer a obra missionária?
porque o derramamento do Espírito Santo prepararia a igreja para enfrentar os sofrimentos do campo missionário. Tem muita gente enganado, pensando que altar é palco. Nós temos visto pessoas que estão em busca de seguidores. Eu estou em busca de discípulos para o Senhor. A igreja precisa entender que o campo missionário é um lugar desafiador. Eu mostrei para o pastor Leandro. Eu sou vice-presidente de uma igreja centenária, que tem mais de 40 mil crentes. São mais de 300 templos, quase 2.000 pastores. Mas quando eu vou para o campo missionário, meu irmão, não tem negócio de luxo, não. Lá a gente dorme em hotel, todas as estrelas, pastor. Porque muitas vezes a casa não tem nem parede. Ata-se uma rede para dormir e ali a gente dá glória a Deus. Eu mostrei para os pastores 2 cardápios que ultimamente eu tive que provar. O primeiro deles foi um macaco guisado. E pensa, meu irmão, o macaco na panela e a cabeça dele com os dentes arreganhados para você. Mostrei para eles também uma preguiça que os irmãos prepararam para a gente comer. O campo missionário tem desafios. Eu não estou falando de coisas aqui que eu não vivo. O campo missionário, ele é desafiador. Talvez você não saiba, mas há pessoas no campo missionário que talvez não fizeram uma refeição hoje. Há pessoas que estão no campo missionário, muitas vezes solitário, muitas vezes até abandonado por igrejas, por pessoas, porque o campo missionário é desafiador. Sabe por que que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder? Sabe por quê? Porque a única coisa que faz você não voltar do campo missionário é o Espírito Santo que te sustenta, é o Espírito Santo que te preserva, é o Espírito Santo que te garante, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu descobri na palavra. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? E ser-me-eis o quê? Tem muita gente que acha que testemunhar é o ato de falar acerca de. A pessoa acredita que testemunhar está relacionado apenas a falar. A palavra grega aqui, pastor Leandro, é a palavra martirios. E a palavra martirios é a palavra grega que dá origem à palavra latina martyrium. E a palavra latina martyrium é a palavra que dá origem à palavra da língua portuguesa mártire. Você sabe o que era que Jesus estava dizendo? Este poder que vocês vão receber vai capacitá-los não apenas para viver em Cristo, mas para morrer por Cristo. É por isso que você vai ver os apóstolos do primeiro século ameaçados, muitas vezes açoitado. Como é que alguém pode levar uma surra e sair dando glória? Pedro foi preso juntamente com João, e depois de ser açoitados, eles saíram daquela prisão dizendo: glória a Deus, porque eu fui achado digno de sofrer pelo evangelho de Cristo Jesus. É deste poder que eu estou falando. A igreja tinha que entender que o campo missionário é desafiador. Só aguenta no campo quem está revestido de poder. Só aguenta no campo quem está revestido de poder. Em segundo lugar, o derramamento do Espírito Santo
tinha que acontecer antes da igreja ser enviada, porque o derramamento do Espírito Santo era a conclusão da obra de Cristo. Atos capítulo de número 2, versículos 38 e 39. Olha o que diz o texto. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chama. Entenda uma coisa: os sensacionistas dizem que o derramamento do Espírito Santo, ele foi apenas para o primeiro século. Eles dizem que foi apenas para os apóstolos. Mas quando você olha para o livro de Atos, que poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito, você percebe que na verdade a promessa, ela tem uma extensão, e esta extensão garante que o derramamento chega até nós. Você quer ver? Porque em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja para que ela seja cheia do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, os diáconos que foram separados tinham que ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 7, Estevão está cheio do Espírito Santo enquanto está levando pedrada. Atos capítulo 9, Saulo, depois que Ananias coloca as mãos na sua cabeça, é cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, Pedro chega na casa de Cornélio, coloca as mãos sobre eles, e a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e pergunta: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles dizem: não, nem sabemos que haja Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo, impondo as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. Aí talvez você diga: pastor, mas nós ficamos só no primeiro século. Estude a história. Você vai descobrir que do século I até o século XIV, os pais da igreja, em algum momento eles foram cheios do Espírito Santo. Você vai descobrir que no século XV, Jerônimo Savonarola e John Huss foram cheios do Espírito Santo. Você vai descobrir que no século XVI, Martinho Lutero, o reformador da Alemanha, foi cheio do Espírito Santo. No século XVII, John Bunyan, um sonhador imortal, foi cheio do Espírito Santo. No século XVIII, João Wesley, uma tocha tirada do meio do fogo, foi cheio do Espírito Santo. No século XIX, George Miller, o apóstolo da fé, foi cheio do Espírito Santo. No século XX, William Seymour, Daniel Berg e Gunnar Wingre foram cheios do Espírito Santo. E no século XXI, daqui a igreja da fé cheia do Espírito Santo. Quem ainda está cheio, 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 levante a sua mão, abra a sua boca e glorifique ao Senhor nesta noite. Oh! Aleluia. A obra completa de Cristo, se você observar no texto, ela consiste em crer para a salvação. Diga: crer para a salvação.
batismo nas águas para a confirmação e cheio do Espírito Santo para a capacitação. Eu creio para ser salvo, eu me batismo nas águas para confirmar a minha decisão, mas eu recebo o Espírito Santo para ser capacitado para fazer a obra do Senhor. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que uma igreja que não acredita no derramamento do Espírito Santo é uma igreja que está incompleta. O texto é claro. O texto é claro, e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que é uma continuidade. Sabe o que eu quero que você entenda? Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ainda te falta uma coisa. Se você ainda não recebeu o poder, você precisa buscar, porque o Senhor tem desejo de te encher. Se você ainda, irmãos, nós estamos vivendo muitas vezes em uma mentalidade enganosa, porque tem gente achando, não, batismo com o Espírito Santo é só para o pastor, para o evangelista, para o missionário. Batismo com o Espírito Santo é para a igreja. Batismo com o Espírito Santo é para a igreja. Será que você pode olhar para esse crente que está do teu lado e dizer: o poder de Deus é para a tua vida também? É para a tua vida. A promessa é para você. 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 Aleluia. Eu vou falar desta igreja que não tinha recebido o Espírito Santo e por isso ela era incompleta. Eu vou falar da igreja de Éfeso, para você entender isto. Mas vamos um pouco mais. Deixa eu falar agora um pouco desta parceria que passou a existir entre o Espírito Santo e a igreja, para que a obra missionária pudesse ser feita. Jesus disse: aguardem, porque eu estou mandando alguém para fazer parte da equipe, e quando ele chegar, não vai ter nada que lhes impeça de fazer aquilo que eu tenho determinado para vocês. Quem é este pastor? É o Espírito Santo. Pastor, e o que é que esta parceria proporcionou? Em primeiro lugar, irmãos, é esta parceria com o Espírito Santo, entre a igreja e o Espírito Santo, que proporcionou o êxito e a eficácia no anúncio do Evangelho de Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4 e o versículo de número 33. Se puder, coloque aí para mim, Atos capítulo 4, versículo de número 33. E os apóstolos davam com grande poder, o quê? Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, e os apóstolos davam com grande poder, com grande poder, com grande poder, com grande poder. Atos capítulo 2, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naqueles dias se agregaram quase 3.000 almas. Deixa eu dizer para você, a eficácia da mensagem não está na oratória do pregador. A eficácia da mensagem não está no conhecimento do pregador. A eficácia da mensagem não está na capacidade do pregador de contar a história. A eficácia da mensagem está no poder do Espírito Santo.
A eficácia da mensagem está no poder do Espírito Santo. A eficácia da mensagem está no poder do Espírito Santo. Você quer pregar com poder? Vai ler Bíblia e vai buscar o poder do Espírito Santo. Porque a eficácia da mensagem está no poder do Espírito Santo. Qual era a formação de Pedro? Qual era a universidade que ele tinha? Ele era um pescador. Mas na primeira mensagem que ele pregou, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Esta parceria, ela gerou a eficácia da mensagem, porque depois desses primeiros 3.000, a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 4 e 8, que este número chegou a quase 5.000 almas. Você já imaginou começar uma igreja com 3.000 crentes? Você já imaginou começar uma igreja com 3.000 crentes? Pastor, como é que eu posso começar uma igreja com 3.000 crentes? Vai buscar o poder do Espírito Santo. Vai buscar o poder do Espírito Santo. Vai buscar o poder do Espírito Santo. Paulo declarou que a eficácia da mensagem dele não estava em suas palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 5: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que essa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas em poder de Deus, mas em poder de Deus. Aleluia! Nós estamos muitas vezes atrás daqueles que falam bonito, daqueles que têm uma boa oratória, daqueles que têm um bom vernáculo, mas a eficácia da mensagem não está no quão alinhada as minhas palavras estão com a língua portuguesa, mas com quão alinhada está a minha vida com o trono de Deus. Nós estamos atrás daqueles que têm palavras bonitas, que muitas vezes apenas massageiam o ego, mas não transformam o caráter, não modificam as vidas. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar vidas, para transformar realidades. Se você veio aqui nesta noite com teu coração aberto para ouvir a voz de Deus e ser tocado por Ele e sair modificado por Ele, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. Abre o teu coração nesta noite, porque ela vai te alcançar. Aleluia, aleluia. Esta parceria, ela proporcionou o crescimento saudável da igreja. Porque a igreja de Atos, pastor, ela crescia organicamente. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava o número daqueles que se haviam de salvar. Nós estamos hoje preocupados com estruturas, com estratégias, com mecanismos. Entenda uma coisa, irmão. Nós estamos invertendo as coisas. Porque tem crente hoje achando que o culto é para ele. Não há pecado, pastor, da gente organizar a igreja, da gente ter bons instrumentos, da gente ter um som adequado, da gente ter uma boa iluminação, um bom ambiente.
Mas tem crente que por causa disso acha que o culto é para ele. E ele se dá muitas vezes ao rompante de sair do culto dando nota para o culto, dizendo que o culto foi bom, que o culto foi ruim, que o pregador foi bom, que o pregador foi ruim, que a cantora foi boa, que a cantora foi ruim. Ainda sai dizendo: porque se eu tivesse que dar uma nota para esse culto, eu dava um 5. A minha pergunta é: desde quando o culto é para você? O culto não é para nós, o culto é para Ele. Eu não tenho nenhum problema de colocar iluminação, de ter telão de LED, de ter som, de ter cadeira acolchoada, mas tudo isso aqui não é para nós, é para Ele, é para Ele. Nós estamos aqui nesta noite, é por causa dEle. Aleluia. Irmão, com todo respeito a algumas igrejas, mas as coisas estão passando dos limites. As pessoas estão achando que vocês são plateia e que isso aqui é palco. Teve uma pessoa que chegou comigo e disse: olha, pastor, se eu fosse o senhor, eu mudava um pouco a maneira de pregar. Porque hoje as pessoas estão mais interessadas naqueles pregadores que fazem as pessoas sorrirem. Eu disse: meu irmão, mas eu não tenho nenhuma habilidade para show business, para ser um animador de plateia. E eu não estou dizendo que Deus não possa dar essa capacidade, como deu o pastor Cláudio Duarte. Aquilo ali é dele. Ele disse que quando ele pregava, ele queria que as pessoas chorassem e todo mundo ria. Eu sou o contrário, eu quero que as pessoas sorriam e todo mundo chora. E Deus vai fazer isso. Deus vai levantar uns para confortar, mas vai levantar outros para confrontar. Porque o trabalhar de Deus é assim, meu irmão: é chicote e azeite, chicote e azeite, chicote e azeite. Ele bate, mas ele sara. Ele bate, mas ele cura, para que você possa receber a palavra dele na sua vida. Aleluia, aleluia. A igreja de Atos, com essa parceria com o Espírito Santo, ela crescia organicamente. Atos 2:47, o texto sagrado mostra isso. Assim como 1 Coríntios capítulo 3, do 6 ao 8, Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, senão aquele que dá o crescimento. Entenda uma coisa: nesta equação, quem não pode faltar é Deus. É Deus, é Deus. Porque se o pastor Rodrigo não estivesse pregando aqui, estaria outro melhor do que eu, fazendo a obra de Deus. Se a cantora Camille não tivesse vindo, estaria aqui uma outra cantora ou cantor, e a obra estaria acontecendo. Eu planto, ela rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Ele quem dá o crescimento. Aleluia. Irmãos, o crescimento era tão grande que Atos capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, o texto começa dizendo: ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos. E aqui está um problema da igreja de hoje. Muitas igrejas está crescendo o número dos crentes, mas nem todo mundo é discípulo. Porque quem é discípulo é aquele que segue a Cristo. Quem é discípulo é aquele que segue a palavra de Cristo. Nós estamos em busca de discípulos. Cadê os discípulos aqui desta noite? Ou você é apenas um consumidor de culto? Você conhece o discípulo do consumidor de culto? O discípulo é aquele que vem, independente de quem vai pregar, independente de quem vai estar. Esse é o discípulo. Consumidor de culto é aquele que só vai pela atração. É aquele que vai por causa do homem.
Ele não está interessado em Deus, ele está interessado em pessoas. Ele não está interessado em poder, ele está interessado em movimento. Mas nesta noite eu estou aqui interessado que você conheça aquele que tem poder para te encher, para te capacitar, para te enviar para a sua obra missionária. Esta parceria entre a igreja e o Espírito Santo permitia que o poder sobrenatural de Deus se manifestasse através das pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão. Coloca o 18. Aleluias. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, muitos crentes estão tão sem poder que se o vizinho dele ficar endemoninhado, ele liga para o pastor: pastor, me socorre pelo amor de Deus, meu vizinho está endemoninhado, eu não sei o que é que faço. Você vai aprender que Deus te deu autoridade. Você vai aprender que Deus te deu autoridade. Você vai aprender que Deus te deu autoridade. Eu vi esses dias um vídeo de uma criança e dizia assim: pastora, crente pentecostal já nasce pronto. A menininha foi para a escola e ela estava sofrendo bullying. Uma outra criança chegou com ela e disse: eu não vou brincar com você, sua feia. A menininha levantou a mão e disse: sai dela, diabo. Sai dela, diabo. Porque crente pentecostal é assim, meu irmão. Satanás não vem te afrontar e nem te enfrentar, porque na tua vida tem poder. 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 Aleluia. Poder para realizar prodígios e maravilhas. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo de número 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Cadê as mãos que ainda acreditam no poder de Deus? Cadê as mãos daqueles que ainda acreditam em poder? Cadê as mãos? Levanta a tua mão, crente. Levanta a tua mão, você que crê. Você que crê, você que crê. Você que crê. Porque Deus me trouxe aqui nesta noite, pastor Leandro, para dizer para muitos crentes: eu estou restaurando a autoridade do meu Espírito na tua vida. Ai, Jesus. Tem crente, irmão, que o Espírito Santo está me dizendo que o diabo está bagunçando com ele, com a casa dele, com o casamento dele, com os filhos dele. Mas Deus está me dizendo: esse crente vai chegar em casa hoje, vai colocar o pé na porta e vai dizer: Satanás, eu cheguei, e a partir de hoje você vai sair fora daqui. Porque Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. Você tem medo de quê, irmão? Você tem medo de quê? Que evangelho é esse?
evangelho é esse? O evangelho que eu estou pregando é aquele do qual a igreja tem poder. Atos, capítulo 6 e o versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes prodígios e grandes prodígios e grandes. Esta é a igreja de Jesus Cristo na terra, a igreja na qual o Senhor tem poder para fazer sinais e prodígios. Pastor, por que parou de acontecer sinais e prodígios na igreja? Porque a gente deixou de crer. Nós temos tanta facilidade. Lá no Ribeirinho é o seguinte: o camarada é ferroado de arraia. Muitas vezes o hospital mais perto fica 10 horas de barco. Sabe qual é o único recurso que ele tem na hora? A oração. A oração. A oração. O camarada está tendo um ataque cardíaco fulminante. Não dá tempo da UPA chegar, do SAMU chegar. Sabe qual é o único recurso que ele tem? A oração. A igreja tem poder para orar e os enfermos serem curados. A igreja tem poder para orar e os enfermos serem curados. Quem acredita nisso ainda? Quem acredita nisso ainda? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso, pastor? O Espírito Santo me usou ontem para dizer para você que é chegado um novo tempo, e é chegado. Acredite na palavra deste profeta, porque Deus está nesta noite aparelhando pessoas aqui neste lugar, pessoas a quem Ele vai levantar com autoridade, pessoas que Ele vai levantar neste tempo com poder. Vai se levantar com autoridade, com autoridade. Cadê? Deixa eu ver aqueles que já estão recebendo a autoridade do Senhor aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Ei, este poder que foi derramado sobre a igreja por meio desta parceria do Espírito e da noiva, do Espírito e da esposa, deu autoridade para a igreja ressuscitar os mortos. Pedro ressuscitou a Dorcas. Paulo ressuscitou a Eutico. A igreja tem poder sobre a morte. Eu vou dizer de novo: a igreja tem poder sobre a morte. A minha esposa, a minha amada esposa, eu brinco com ela, eu digo que eu tenho uma esposa do além. E por quê, pastor? Porque quando ela era criança, ela faleceu. A mãe dela chamou o irmão mais velho dela e disse: vai lá na casa do pastor e diga para ele vir aqui orar pela minha filha que está morta. O irmãozinho foi lá, bateu na casa do pastor. Era quase uns 30 minutos de remo. Foi lá na casa do pastor, bateu na porta, chamou o pastor, disse: pastor, preciso ir lá em casa. E o que é? A mamãe mandou o senhor ir lá orar pela minha irmã, porque ela morreu. O pastor pegou as coisas dele e foi para lá. Quando chegou lá, ele impôs as mãos sobre ela e disse: espírito de vida, volta para este corpo. E quando ele deu aquela palavra, ela respirou e voltou a viver, e está viva para a glória de Deus. É um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, com o qual estou casado há 25 anos, e eu sou testemunha daquilo que Deus tem poder para fazer na vida de alguém. Que eu estou dizendo para você nesta noite é que esta parceria do Espírito Santo e da igreja dá poder à igreja sobre a morte. Aleluia. Esta parceria permitiu que a igreja levantasse no meio dela muitos obreiros. Porque em Atos capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo de número 3, a Bíblia diz que crescendo o número dos discípulos, houve uma grande confusão entre as viúvas dos gregos, porque elas estavam sendo deixadas de fora
Por causa disso, os apóstolos tomaram uma decisão. Eles disseram: não é bom que nós deixemos a oração e a palavra para cuidar deste importante negócio, mas separemos entre nós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O Espírito Santo, com esta parceria, começou a levantar pessoas para que a sua obra pudesse ser realizada. Da mesma maneira, Saulo estava indo em direção a Damasco, e a Bíblia diz que quando chegou à rua chamada direita, ele teve um encontro com o Senhor. Por causa daquele encontro, ele ficou cego. Ele foi para a casa de Judas, lá em Damasco, mas o Senhor levanta Ananias e diz para Ananias: vai até a casa de Judas, lá na rua chamada direita, e ora por um certo Saulo, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo ainda escolhe. O Espírito Santo ainda chama. O Espírito Santo ainda levanta pessoas. O Espírito Santo escolhe. E você quer saber? Ele não escolhe de acordo com a aparência. Ele não escolhe de acordo com a capacidade. Ele não escolhe de acordo com a posição social. Ele não escolhe com aquilo que você acha que você tem, mas Ele escolhe de acordo com aquilo que você não tem. O Espírito Santo, Ele escolhe pessoas, porque assim foi como a igreja lá de Antioquia. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, a Bíblia diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Que igreja é esta? Que o Espírito ainda fala. 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 Fala, fala. Ele está falando aqui nesta noite. Ele está falando aqui nesta noite. Falou o quê? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Em 1996, um jovem que tinha tudo para ser uma vergonha para sua família. A cidade que eu morava, em Laranjal do Jari, era conhecida como uma das maiores favelas do Brasil, por causa da venda de drogas e do recrutamento de adolescentes para as gangues daquela região. Eu estava lá, Camille, um adolescente que começou com 12 anos de idade a se envolver no tráfico de drogas, que andava armado, que andava fazendo as piores coisas que você possa imaginar. Mas eu tinha sobre mim uma marca, porque quando eu nasci, a minha mãe me dedicou ao Senhor, e ela disse que um dia eu seria um pastor na casa de Deus. No dia 26 de janeiro de 1996, eu estava vindo de uma festa. Estava na minha cidade pregando a palavra aquele pastor chamado Eliel Rosa, aquele que não tinha osso, era pequenininho. E ele pregou a palavra, foi uma noite extraordinária. Quando ele terminou de pregar, o pastor da igreja, pastor Orlando Gaia, fez o convite. Ele dizia assim: ei, você está achando que ser feliz é ter dinheiro na conta, é ser casado com mulher bonita, é ter carro do ano? Ele disse: ser feliz é ter o nome escrito no livro da vida. Quando ele disse aquilo, aquela palavra veio como uma flecha no meu coração. Uma moça veio até mim e disse: rapaz, você não quer aceitar Jesus? Eu disse: eu quero. E eu entrei na igreja, uma igreja grande, 60 por 20. Quando eu cheguei no meio da igreja, as minhas pernas começaram a tremer.
Aquele valentão que andava armado de 38, aniquilado, muitas vezes armado com faca, atessado, procurando briga, confusão nas festas, agora estava diante do Eterno e os meus joelhos estavam tremendo. Eu parei no meio da igreja, sentei numa cadeira e disse para a moça: deixa para outro dia, porque eu não dou conta de ir até na frente. Quando o culto terminou, eu ia saindo do culto, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo que dizia o seguinte: tu estás tão certo de me aceitar esta semana, que o diabo ainda vai tentar te matar. Irmão, saí daquele culto com medo de morrer. Eu fui para casa com medo, e desviando de lugar escuro, e deitei. Era uma segunda-feira. Quando deu terça-feira, meio-dia, um grupo de jovens bate na minha porta, diz: ei rapaz, nós vimos que você estava na igreja ontem e nós viemos lhe convidar para ir num culto agora meio-dia, você aceita? Eu disse: aceito. Coloquei uma bermuda, moletom, era a única coisa que eu tinha. Cabelo era um pouco atrás, quase assim na metade das costas. Usava brinco nessa orelha, tirei o brinco, amarrei o cabelo, coloquei a melhor roupa que eu tinha e eu fui para o culto. Era uma igrejinha simples, não tinha nem esse tipo de revestimento, era só no chão puro. Tinha um rapazinho pregando a palavra, 16 anos ele tinha. Quando ele perguntou: quem quer aceitar Jesus? Eu disse: eu vim na frente, ele estava com medo de morrer. Vim aqui na frente, ele disse: dobra teu joelho aí. E a igreja começou a orar por mim. Oraram 10 minutos, e eu com o joelho no cimento cru. 20 minutos, eu já não estava mais sentindo os meus joelhos. Com 30 minutos, eu comecei a sentir um fogo diferente sobre a minha vida. Naquele momento veio no meu coração uma língua estranha, e eu disse comigo: eu não vou falar isso não, porque senão o irmão vai pensar que eu estou querendo imitar ele. Porque a língua estranha parecia com a que o irmão estava falando. Irmão, eu nem acabei de pensar, Deus levantou um vaso, veio na minha direção, colocou a mão na minha cabeça e disse: fala o que está na tua boca, porque é do meu espírito. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Cerca de 2 anos depois, eu já era líder de jovens, já pregava a palavra. Pastor Gilmar Santos foi pregar num congresso nosso lá, e quando ele disse: quem quer receber poder, vem aqui para frente, eu era o primeiro da fila. E enquanto ele estava orando, ele impôs as mãos sobre a minha cabeça e profetizou, e disse: jovem, o Senhor te entrega um ministério de fogo, um ministério de poder. As últimas coisas que eu lembro, naquela noite o Senhor me arrebatou, e eu fui cheio do poder de Deus. E ali o Senhor me escolheu, porque Deus ainda escolhe, Deus ainda escolhe, Deus ainda escolhe, Deus ainda escolhe. Ele quer te encher de poder, porque Ele quer te usar na terra. Ele quer te encher de poder, porque Ele tem desejo que você seja o instrumento nas suas mãos. Aleluia. Deixa eu terminar. Esta parceria, ela expandiu a igreja para os campos missionários, porque a promessa era: e recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia, Samaria e até os confins. Diga Jerusalém. Diga Jerusalém, missões locais. Diga Judeia, missões nacionais. Diga Samaria, missões transculturais. Diga confins da terra, missões internacionais. Jesus disse: tanto em. Uma igreja missionária é aquela que faz missões em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra ao mesmo tempo. A igreja se expandiu. Pedro foi para Cesareia, Filipe foi para Samaria, Paulo
Por meio do seu ministério, ele alcançou toda a Europa, todo o mundo habitado daquela época. Você sabe quantos crentes tinha na igreja de Jerusalém no primeiro século? Cerca de 100 mil crentes. Mais de 50% da população de Jerusalém servia ao Senhor por causa do evangelho pregado pela igreja primitiva. Porque a parceria, espírito e esposa, fez com que o evangelho fosse pregado em Jerusalém, de modo a alcançar todos aqueles que lá estavam e que se renderam ao Senhor. Mas entenda uma coisa: há uma realidade que nós precisamos refletir. Diga comigo: a realidade de uma igreja sem poder do Espírito Santo. Irmãos, se você abrir a sua Bíblia em Atos 19, você vai perceber que quando o apóstolo Paulo chegou lá em Éfeso, olha o que foi que Paulo encontrou. Atos capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou aonde? Chegou aonde? E ele achou o que ali? Achou o quê? Uma igreja pequena. Porque igreja sem poder de Deus não tem como crescer. Eu vou dizer de novo: o que faz uma igreja crescer é a presença do Espírito Santo. Pastor Leandro, tem gente dizendo assim: olha, nós somos pentecostais, mas por favor, no culto de domingo ninguém fala língua, ninguém profetiza, ninguém dá glória, porque afinal de contas o empresário tal está chegando na igreja e ele pode se escandalizar, ele pode ficar com medo daquele que... Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja tem o que o empresário não tem. Vou dizer de novo: a igreja tem o que o empresário não tem. Aleluia, a igreja tem o que o empresário não tem. Sabe o que é que ele não tem? Ele não tem a autoridade do Espírito, ele não tem o poder do Espírito, ele não tem a graça do Espírito. Ele não vai vir para cá por aquilo que nós como humanos temos a oferecer, mas por aquilo que nós, como servos de Deus, como igreja de Deus, temos a oferecer. A igreja de Éfeso, ela vai se tornar a igreja maior da Ásia Menor. Mas por que ela se torna a maior igreja? Por causa daquilo que Paulo vai fazer nela. Paulo chega lá e ele pergunta: vocês já são batizados com o Espírito Santo? Eles dizem o quê? Nem sabemos que haja Espírito Santo. Diga comigo: uma igreja que não tem o Espírito Santo não tem como crescer. Paulo diz: pois então vou resolver o problema de vocês. E o que é, Paulo? Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo: uma igreja sem o Espírito Santo. Diga: uma igreja santa. É uma igreja irrelevante na comunidade está inserida. Veja quem era a igreja de Éfeso no livro de Atos. Era uma igreja irrelevante. Os bruxos estavam tomando conta da cidade. As pessoas daquela cidade eram envolvidas com bruxaria, compravam livro de magia negra. Era uma igreja que não estava fazendo diferença nenhuma na sociedade onde estava inserida. Mas Paulo chegou lá. O Espírito Santo desceu sobre os crentes. Olha o que acontece, irmão. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra. Capítulo de número 19. Pegue aí a sua Bíblia, para a gente ir para o término. Olha lá: e impondo-lhes Paulo as mãos, versículo 6 do capítulo 19, 6 do 19. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 irmãos, e entraram na sinagoga. Falou ousadamente por um espaço de 3 meses, discipulando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias
extraordinária, de sorte que até os lenços e os aventais dele eram levados do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sempre, olha lá, sobre os quais tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem Paulo é, mas vocês, quem são? Igreja que não tem poder é envergonhada pelo diabo, mas igreja que tem poder, Satanás não entra, o diabo não vem, ele não permanece, porque esta igreja tem poder. Fique de pé. Uma igreja que não tem poder não provoca nenhum temor ao inferno. A solução para os problemas desta cidade não está na política. A solução para os problemas desta cidade está na igreja. Nós temos que voltar a ser a igreja que transtorna o mundo. Nós temos que voltar a ser a igreja. Nós estamos achando que a solução para que as facções sejam dissipadas está na morte dos faccionados. Eu preguei dentro do presídio uma mensagem, pastor Leandro, e o tema dela foi: bandido bom é bandido morto, mas morto para o pecado e vivo para Deus. Porque, meu irmão, você pega um chefe desse aí, ganha ele para Jesus, a boca de fumo fecha, vira a congregação, e aqueles que estavam ali são alcançados pelo poder do Evangelho. É preciso, meus irmãos, resgatar esta parceria do Espírito Santo com a igreja. A palavra diz: o Espírito e a noiva dizem, diga comigo, somente o Espírito e a igreja podem fazer esta obra. Irmãos, entenda uma coisa: o Espírito sem a igreja não vai fazer essa obra. E por quê, pastor? Porque Deus constituiu a igreja para fazer essa obra. A Bíblia diz que os anjos quiseram pregar, mas não lhes foi dada esta autoridade. Esta autoridade de pregar foi dada para quem? Para a igreja. A igreja sem o Espírito não vai fazer esta obra, porque a igreja precisa do poder de Deus para fazer esta obra. É por isso que Apocalipse termina dizendo isto: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem quiser, venha e beba de graça da água. Só a igreja e o Espírito podem pregar esta mensagem. Só a igreja e o Espírito têm a água da vida que pode mudar a realidade da vida das pessoas. Eu quero orar com vocês agora. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu sei que nós já passamos das 10. Mas o crente que está mais longe de casa aqui, eu acho que sou eu. Estou a 13 horas de voo. Eu quero saber se a igreja da fé, ela quer se tornar também a igreja do poder de Deus. Eu quero saber se vocês estão dispostos a receber aquilo que Deus está prometendo para esta igreja. Irmãos, essa igreja vai se tornar uma igreja poderosa.
Não é porque ela vai ter muito patrimônio, não é porque ela vai ter muito recurso, não é só por isso, mas é porque aqui o poder de Deus vai sempre se manifestar no meio de vocês. Agora eu quero saber quem está disposto a ser uma brasa, para que este fogo possa acender nesta igreja e a glória do Senhor possa se manifestar na sua vida. Você está disposto? Pois então eu quero que você feche esse corredor. Segura na mão desse crente que está do teu lado. Eu não vou chamar para frente, mas eu quero que você isso. Feche esse corredor. Feche esse corredor. A Camille vai me ajudar louvando ao Senhor aqui. E enquanto ela louva, deixa eu perguntar uma coisa. Só quem é batizado com o Espírito Santo, dê um glória a Deus aí. Agora, só quem não é batizado com o Espírito Santo, diga: eu quero ser. Eu vou perguntar de novo. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, diga: eu quero ser. Tem gente que não é batizada com o Espírito Santo. Você crê que Deus pode batizar? Você crê que Ele ainda batiza? Pois então eu vou te fazer um desafio. Você que é batizado com o Espírito Santo, pelos próximos 10 minutos, eu quero te desafiar a falar em línguas. A falar em línguas. A falar em línguas. Nós vamos atrair a presença de Deus aqui para este ambiente. Nós vamos atrair a presença de Deus aqui para este ambiente. Isso, comece. Vai orando, vai. 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 Vai, de fogo, deixa o Espírito te ouvir sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vai adorando. Cadê os que são batizados? Comece a falar em outras línguas. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Vai. Até que do alto seja revestido de poder. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Não é para cantar. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos 4 cantos o vento soprou. Meu Deus. E veio como labareda de fogo. Ele canta a labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. De fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. E vem com teu fogo. Deixa Deus chama sobre teu vento, vem nos encontrar. Aqui estamos, Senhor. Meu Deus. Aqui estamos, Senhor. E vem com teu fogo, reacende a chama, sobra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Espírito, que desce como fogo. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa. Ai meu Deus. Alaba secanaba. Que vem
desce como ela baixa fogo. ela ia cantar a bacébia, cantar a bacébia, acende a chama, acende a chama e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, e vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Segura aqui um pouquinho. Cadê as tuas línguas? 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 O Espírito Santo está me dizendo, ele vai te renovar agora. Espírito Santo, sopra na vida desse crente hoje. Vai. Cadê os que são batizados? 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 O Espírito Santo vai dar dons, 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 vai dar dons. Receba, 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 receba. Meu Deus. Vai enchendo agora. Vai assoprando o Espírito Santo. Vai assoprando o Espírito Santo. Vai, 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 vai. Ora, ele queba, cadê os gravetos? Cadê os gravetos? Cadê os gravetos? Cadê os gravetos? Desce, 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 meu Deus, desce, 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 glória, e a ele a glória. Meu Deus, desce, 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 meu Deus, desce, 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 pra sempre, amém. E a terra clama, oh, e a terra chama, 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 e mais uma vez, e nós queremos ver o céu descer, e a terra clama, e a terra chama. Oh, nós queremos ver o céu descer, e enche-me até transbordar, e eu quero ser cheio, e eu quero ser cheio, enche-me até transbordar, e derrama sua glória, e derrama sua glória, enche-me até transbordar, e derrama sua glória. Meu Deus, enche-me, meu Deus, até transbordar, meu Deus, e derrama sua glória, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me
Deus, enche-me, Deus. Ele vai queimar! Ele vai queimar! Ele vai queimar! Ele vai queimar! Em nome de Ele vai Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Camille, quebrar. segura um pouquinho aí, Camille. O Espírito Santo está me dando uma orientação. Só quem é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Só quem é. Só quem é, só quem é, só quem é. Levante a mão. Os que são batizados com o Espírito Santo. Agora, quem não é batizado, ou que é batizado, mas faz muito tempo que não fala em línguas, levante a mão. Só quem não é batizado, ou quem é batizado e faz muito tempo que não fala em línguas. Cadê? Levante a sua mão, levante a mão. Eu quero que você que é batizado com o Espírito Santo, olhe agora para a sua direita e para a sua esquerda. Você que é batizado e está falando em línguas. Olhe, veja se tem alguém assim, alguém com a mão levantada perto de você. Se tiver, se aproxime desta pessoa agora. Se aproxime, se aproxime, se aproxime. Se aproxime, se aproxime. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Se aproxime, se aproxime, se aproxime, se aproxime. Se aproxime, se aproxime, se aproxime. Remanaya shekanamas. Lemasoke kemeneha sorobanas. Limantokova shebianaya sebenas. Remandaia. Começa a orar, vai. Deixa eu ouvir o barulho de oração, deixa eu ouvir o barulho de oração. Abre a sua boca e comece a orar, comece a orar, comece a orar. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a ministrar sobre a vida desta pessoa que não é. Vai. Ministra com autoridade, porque Deus te deu autoridade. Ministra com autoridade, porque Deus te deu autoridade. Vai, crente batizado, abre a tua boca agora, porque o Espírito vai começar a te tocar, assim como Ele me batizou naquele dia, Ele vai te batizar também, Ele vai te encher também. Vai, abre a tua boca agora, papai, dá-nos um sinal agora aqui neste lugar, enche pessoas com teu Espírito aqui agora, enche, vai, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Oh, batera, faz aí, ó, ei, me ouve, faz aí barulho de marcha, pá, tu, tá, tá, o general está chegando aqui. O general dos exércitos do Senhor está chegando aqui. E Ele vai te tocar. 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 Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Vai. Enche, Senhor. Meu Deus, batiza. É para hoje. Nós ainda cremos.
crente cheio da unção. Batiza, manda Senhor. glória pra cima e recebe poder. Batiza. O mar vermelho sai do lado de lá. Ele expulsa os Batiza. demônios. Ele louva Batiza. Deus, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. Esta é a igreja que tem poder. Recebe, meu irmão. Recebe, meu irmão. Recebe. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o poder. Ele louva a Deus, a cobra vai dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Deus está enchendo. Deus está enchendo. Deus está enchendo. Vai abrir, e se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. Na unção de Deus. Ó Senhor, o poder é para aqueles que clamam. O Espírito Santo é para aqueles que buscam. Ele não vai encher você se você não buscar. Ele não vai encher você se você não buscar com intensidade. O que é que você está fazendo para dizer que quer ser cheio do Espírito Santo? Cadê? O que você é capaz de fazer para que o Espírito Santo te encha? A atmosfera deste lugar é outra. Será que você não pode sentir que a atmosfera está diferente? Será possível que é só eu que estou sentindo que a atmosfera está diferente? Que o céu está baixinho, que a glória dele está aqui. Eu posso sentir na palma das minhas mãos a glória dele aqui neste ambiente. Ele quer que você seja cheio também. Ele quer que você entenda que esse poder é para você. Essa igreja será cada vez mais poderosa quanto mais você for cheio do Espírito Santo. Eu não vim aqui só para encher a sua cabeça, mas eu vim aqui para incendiar o seu coração. Então receba, Espírito Santo, quebranta a vida deste crente agora, quebranta. Só para ele saber que tu estás aqui. Rebaço e canamas. Elemantou carabasemenehas. Elemantou banasemenehai. Elai achou que menecandas. Ora basemenehas. Lemanuki ananase que nemehas. Ele me caçou basébia. Ele está me dizendo que vai dar cânticos espirituais agora, vai. Ele vai dar cânticos espirituais para pessoas aqui agora. Ele vai dar cânticos espirituais. Abra a boca. Ai, nehase que benehaias.
Emantokova na sebenehas. Lemando vasekas. Elemashvike bahasebia. Elemashu comanda hasepes. Rebashvika narabaseka narabahash. Alaichebashvika labassou. Ele vai soprar sobre este altar que está todo empoeirado, vai tirar toda a cinza, vai colocar lenha nova, vai colocar azeite e vai soprar o seu fogo sobre você. Receba. Oh. Ele está soprando. Senhor, eu quero te louvar. Porque tudo aquilo que tu me destes, eu entreguei no altar. Tudo aquilo que o Senhor me concedeu, eu estou deixando aqui no altar. A obra quem fazes és tu, mas o coração quem abre somos nós. Nós estamos aqui, Senhor. Faz os teus sinais e a tua obra sobre nós. Antes que eu devolva o microfone, o Espírito Santo me diz que entre nós tem 3 pessoas que precisam se reconciliar com Deus. 3. Eu vou entregar o microfone, mas o Espírito Santo está me dizendo que tem 3 pessoas que precisam se reconciliar com Deus. 3. Onde está a primeira pessoa? Saia do seu lugar agora e venha. 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 Ele está te dando uma oportunidade. Você não tinha nem planos de vir, mas Ele te trouxe. Te trouxe, te trouxe, te trouxe, te trouxe. Onde você está? Venha. Eu quero chamar você para vir aqui agora, para vir entregar a sua vida para o Senhor. O Espírito Santo está me dizendo, são 3 pessoas, são 3 pessoas. Eu ouvi a voz audível do Espírito Santo aqui agora. São 3 pessoas que precisam se reconciliar. Então saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar. Pastor, mas eu já sou crente. Eu não perguntei se você é crente. Eu estou dizendo que você precisa se reconciliar. E você sabe muito bem por quê. Então saia do seu lugar agora e venha. Aqui nós já temos 2 pessoas. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira? Cadê a terceira pessoa? São 3. O Espírito Santo me falou 3. 3. A terceira pessoa está vindo ali. Olha aqui para mim, filha. Isso não é exposição. Isso é amor. Porque você é muito preciosa para o Senhor. Entende? Impõe as mãos sobre ela, querida. Pastor Rafael, impõe as mãos sobre esses 2 rapazes. Senhor, religa agora. Religa. Em nome de Jesus, todo laço está cortado agora. Todo laço de destruição está cortado agora.
na autoridade do nome de Jesus. Ai, meu Deus, toda palavra de morte, toda palavra de morte, toda palavra de morte, não tem poder sobre ti, não tem poder sobre a tua vida, porque está sendo cortado agora todo laço. Em nome de Jesus Cristo, nós pregamos aqui o Evangelho, que é poder, poder, poder. Em nome de Jesus, está sendo cortado agora da mente dela. Está sendo cortado da mente dela agora. Meu Deus, nós ministramos agora libertação, libertação, libertação. Em nome de Jesus. Levante-se, moça. Olha aqui para mim. Uma força maligna do inferno estava atacando a tua mente. A intenção desta força maligna, diz o Senhor, era te enlouquecer. Tu ia primeiro para o psicólogo, depois para o psiquiatra, e tu ias ficar como uma moça que vegeta, porque a intenção do diabo era destruir a tua vida. Mas o Senhor está cortando todo o laço do inferno hoje. Satanás não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua mente agora. O Senhor coloca o capacete da salvação. E você vai viver para o Senhor todos os dias da tua vida. Diga comigo agora: Senhor. Diga: Senhor, eu faço contigo uma aliança de viver todos os dias da minha vida só para ti. Agora cura a minha mente, as minhas emoções, porque eu quero ser uma nova vida diante da tua presença. Dá um abraço nela, querida, por favor. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Ó Senhor, ó Senhor, eu abençoo a vida destes jovens, para que eles te sirvam ao longo de todas as suas vidas. Que tudo aquilo que o inimigo estava planejando para destruir a vida deles seja desfeito agora, e o teu nome seja glorificado. Só quem agradece ao Senhor, aplauda a Ele neste momento. Meu querido pastor, e outro igual